Queridos irmãos, irmãs, boa noite a todos. É sempre com muita alegria que nós recebemos a visita de vocês para podermos compartilhar um pouco dessas informações maravilhosas que chegam por tantos livros, tantas obras, né, que vieram aí de tempos chegando até nós. Quero agradecer também a essa casa que sempre dá oportunidade de trabalho para todos nós, sem nenhuma condição. Está sempre de portas abertas para quem quer trabalhar, e aí já deixo o convite para quem ainda não está fazendo isso, que venha, né, trabalhar conosco. Vai ser um prazer receber vocês também nessa oportunidade. Antes de entrar no tema, exatamente, que o tema o Arquimedes já comentou, está anotado aqui atrás, segue-me tu, eu vou fazer três combinados com vocês. O primeiro deles é que toda informação, toda citação, todo raciocínio, toda ideia, toda reflexão que eu apresentar aqui, não entendam que é minha, tá? Isso vem desse material que está anotado aqui em referência, que são livros, que são arquivos, que são aplicativos que trazem essa informação, e é lá que vocês podem consultar em mais profundidade alguma coisa que eu citar, mas que ficar vaga. É sempre encontrado à disposição nesse material. O segundo combinado diz respeito a como eu vou comunicar. Muitos desses materiais, esses livros, nós vamos ver que até é um teor importante para a forma de estudo, né? Foram entregues numa época em que se falava completamente diferente, né? O próprio segue-me tu, quem falaria dessa forma hoje, né? Então eu não vou falar desse jeito. Quando eu for citar algum trecho de alguma dessas obras, eu vou tentar colocar da forma que a gente coloca no dia a dia, no ambiente de trabalho, aqui mesmo, nos corredores da casa, numa conversa normal, porque isso parece só um detalhe, mas nós vamos ver no próprio estudo de hoje que faz muita diferença para captarmos as mensagens, né? O último combinado é que se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma questão, que eu prometo que se eu não souber responder, a gente traz uma outra oportunidade, só faça um sinalzinho, porque às vezes a pessoa está com ímpeto de falar e eu não percebo e acabo atropelando a pessoa. Então é só fazer um sinal que eu interrompo e dou oportunidade, tá ok? Então vamos lá. Esse tema foi retirado de um livro, que eu acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer, que se chama Caminho, Verdade e Vida. Então, como ainda é o segundo capítulo e nós vamos passar boa parte do ano tirando temas desse livro, eu acho que faz bem a gente contextualizar, até porque tem a ver com o assunto em si, a gente tem ideia do todo, né? Então, acho que é um bom exemplo até para a gente fazer isso. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele foi publicado pela primeira vez em 1949, então já vão aí 71 anos, né, da sua primeira publicação. Então, realmente tem lá termos, cultura da época, coisas que hoje já não fazem muito sentido para nós. A gente precisa de certo cuidado para entender, porque já são em 71 anos, era outro mundo, né? Quem lembra aí da infância, quem está acima dos 50, como é o meu caso, vê que é um mundo completamente diferente, né? Além disso, na introdução do livro, uma consideração que é importante para a gente, na introdução do livro, Emmanuel, que é o autor espiritual da obra, foi ele quem ditou essa obra para Francisco Cândido Xavier, ele coloca lá uma justificativa que explica qual é o objetivo desse livro. E ele explica que não há a intenção de fazer uma interpretação detalhada e final dos evangelhos, porque é retirado de um trecho do evangelho, né? Segue-me tu. Ele explica que o único objetivo é puxar alguns temas livres, soltos lá no meio de algum versículo, algum capítulo, e desenvolver um raciocínio em cima disso. Então, é importante a gente entender assim, o conceito da existência da obra, por que é o objetivo dela, porque também tem a ver com o que a gente vai ver à noite de hoje. E um exemplo que já está até na própria explicação dele, eu vou anotar uma palavra aqui no quadro. Alguém já usou essa palavra em alguma conversa? Ou conhece essa palavra antes de pegar esse livro para ler? É uma palavra comum para a gente? Emmanuel é um espírito de um grau que certamente, se é que a gente pode chamar assim, né, não quis, na hora que ele usou essa palavra, parecer grande intelectual, não quis dar demonstração de sapiência, nada disso. É porque era uma palavra comum.
para ele, para a época, se usava. E essa palavra significa isso que eu acabei de explicar para vocês: interpretação detalhada. Eu nunca tinha ouvido falar também. E aí já dá um exemplo de como que é importante a gente ter cuidado com a forma como nós conduzimos o estudo. Então, pensando nisso que eu falei até aqui, eu organizei e vou conduzir a nossa conversa hoje em duas partes. A primeira parte, que fala de lógica de estudo da doutrina espírita. Porque o Segue-me Tu é um chamado, né? Está claro para todo mundo que é um chamado. E o que Emmanuel faz nesse capítulo é explicar para os espíritas, para os cristãos de qualquer crença, como se comportar no exercício do chamado. Então, se a gente lembrar que Kardec deixa duas instruções claras para os espíritas, né? Espíritas, amai-vos, a segunda, quem lembra? Instruí-vos. Se a instrução está sendo colocada como segunda instrução, logo depois de amai-vos, sinal que tem grande importância. E aí o cuidado com o estudo é por isso. Não basta só estudar, é preciso saber e ter cuidado em como estudar. Por isso que nós vamos dedicar essa primeira parte a isso. Bom, a doutrina espírita, vocês já devem ter ouvido falar e ser mencionada outras vezes, sendo chamada de chave, que decifra os códigos que estão escondidos nas passagens que nós não compreendemos ainda. Vocês já ouviram falar isso? Que a doutrina espírita é a chave? Isso está escrito nas obras básicas. Então vou deixar essa chavinha aqui, que toda hora eu vou mostrar ela para a gente lembrar do conceito. Não é chave propriamente dito, é simbólico, é algo que quebra um código, que ajuda a entender. Aí eu falo, do que adianta ter essa chave se eu não souber para que porta ela serve? Adianta de alguma coisa? Não, né? Senão eu vou ficar olhando para a chave, achando que eu estou entendendo tudo, mas eu não sei para que porta que é. Então, esse primeiro nome que se dá, essa primeira nomenclatura que se dá à doutrina, chave, já ajuda a pensar. Outra forma de se chamar é Consolador Prometido. Já ouviram falar isso também? Chamar a doutrina espírita de Consolador Prometido. O que a gente pensa? Se chama algo de Consolador Prometido porque alguém prometeu, não é? Se foi prometido, alguém tem prometido. Alguém tem que ter prometido. Quem foi que prometeu? Quando que foi prometido? Como que foi prometido isso? Está claro isso para a gente, será? Outra coisa, a doutrina espírita também é chamada de terceira revelação. Já ouviram falar isso também? Terceira revelação. O que a gente pensa quando ouve terceira revelação? Óbvio, tem que ter a segunda e tem que ter a primeira. Qual que é a segunda e qual que é a primeira? Então vamos caminhar. Essa terceira revelação da doutrina espírita, ela chegou a nós há quanto tempo? Vocês têm noção? 163 anos exatamente foi publicado o primeiro livro do Pentateuco Espírita, que são os 5 livros da codificação. O Livro dos Espíritos foi lançado há 163 anos atrás. É só isso. Parece muita coisa, né? Mas se a gente pensar, vamos fazer uma média de vida, que hoje é mais, né? Expectativa de vida, vamos fazer de 50 anos. Há 4 gerações atrás, ninguém tinha o código, a codificação espírita para recorrer. Há 4 gerações atrás. É pouquíssimo, né? Nós vamos comparar com outros tempos, vocês vão ver que isso não significa quase nada na história da humanidade. A segunda revelação qual é? Então, já que essa é a terceira. A segunda revelação aconteceu no mundo na forma de um ser maravilhoso que veio aqui e caminhou entre nós, né? Um ser que não precisava mais fazer isso, estava dispensado de encarnar, mas veio. Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o diário da vida dele, né? É a segunda revelação. E ele é também chamado do Messias prometido, não é? O Salvador prometido. De novo a palavra promessa. Se ele foi prometido, alguém prometeu. Outro raciocínio, não é? E se é a segunda revelação, tem a primeira. Continuamos na ideia da primeira revelação. Isso aconteceu respeitando aí as diferenças que há na marcação de tempo, mas há mais ou menos 2020 anos, né? Não é assim que se marcou o nascimento de Cristo? Então, há mais ou menos 2020 anos aconteceu a segunda revelação. A primeira revelação, em torno de 4.000 anos. O que é a primeira revelação? O que os judeus chamavam de Torá, o Velho Testamento. É a primeira revelação. O que se revelou lá? Se revelou que nós temos um Deus só. Até então, se acreditava em várias divindades, né? E de lá para cá nós passamos a acreditar numa só. Por que eu estou falando isso? Tudo.
fazendo um contexto tão grande, porque trata do estudo. É muito comum no meio espírita ainda, muito comum, nós ignorarmos tudo que não seja obra espírita. E Emmanuel acaba de dar um exemplo para a gente aqui, com um livro inteiro, e nesse item aqui especialmente, ele puxa um versículo, que é o versículo 22 do capítulo 21 de João, que não está, se alguém não sabe disso, gente, vocabulário com fantasia, não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita gente que começa a estudar a doutrina espírita e pensa que todo o Evangelho está aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não está. Tá? Não está. Isso causa demérito para isso aqui? De forma alguma. Agora, isso nos dispensa de estudar o que não está? Da mesma forma, não. Por que não? Vamos considerar que todos que estão aqui são espíritas. Sei que aqui tem pessoas que estão tendo os primeiros contatos, são simpatizantes, que nem se enxergam assim ainda, mas vamos considerar que são todos espíritas. Antes de ser espíritas, nós éramos antes, continuamos sendo cristãos, não é isso? Não há como pensar na doutrina espírita sem Cristo. Então, antes de ser espíritas, somos cristãos. Antes de ser cristãos, o que nós somos? Nós falamos da terceira e da segunda revelação. E a primeira nos fez o quê? Monoteístas. Para acreditar em Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo e depois ser espírita, acreditar na doutrina espírita, a gente precisa ser monoteísta. Uma coisa é consequência da outra. Uma coisa não derrotou a outra. Lembra que Jesus falou assim: eu não vim para derrotar a lei, eu vim para dar cumprimento a ela. Como que uma pessoa pode cumprir uma coisa que está escrita diferente do que ele está fazendo? Então, se o que ele fez, o que ele exemplificou, o que ele ensinou é cumprimento da lei, significa que a lei já continha o que ele veio demonstrar e dar exemplo, não é? A gente pode então desprezar aquilo que está lá? Não, porque o volume é muito grande, é muita coisa. Vamos dar só o exemplo daqui, mais uma vez, não sou eu que estou falando, aqui mesmo, fala na introdução. O Evangelho é composto de 5 tipos de conteúdo que foram classificados assim, até por falta de entendimento na época. O primeiro conteúdo trata da rotina, digamos, da rotina diária comum da vida de Jesus. Algo que não tinha mensagem, era uma coisa cotidiana, pelo menos foi entendido assim na época. Tinha, mas foi entendido na época, era uma coisa corriqueira. Então, esse primeiro conteúdo não está aqui. Segundo conteúdo é o que se chamou na época de milagres. Aquilo que não era compreendido e que hoje, graças a essa chave, a gente já consegue compreender, era chamado de milagre. Coisas que Jesus realizava que não eram entendidas, pareciam fenômenos, eram chamados de milagres, mas agora a gente já sabe como é. Esses milagres estão aqui? Não. Terceira parte são as predições, as previsões, que também tem hoje ainda um ar de como se fosse algo sensacional, prever algo, né? Como se fosse um milagre. Mas não é assim. Tanto quanto hoje a gente sabe que aquilo que se chamou de milagre não tem nada de fenômeno, a predição também não tem. Vamos pegar um exemplozinho simples que faz clarear isso? Estou copiando o exemplo que eu ouvi outro dia. Alguns de vocês têm animais de estimação, não tem? Cachorrinho? Alguém tem um cachorrinho daqueles que fica dentro de casa e não no terreiro? Tem? Esses animais, eles acostumam com a rotina da casa, né? Acorda junto com o dono, dorme junto com o dono, come na hora que o dono come. Esse animalzinho, ele compreende o tempo como nós? Não, mas ele percebe que é dia, ele percebe que é noite, então ele tem uma noção relativa do tempo, não tem? Relativa. É dia, é noite, mas ele não vai saber que hoje é dia 8 de janeiro, quarta-feira, não é? Imagina que a gente pudesse conversar com ele, e aí em ar de premonição eu falasse para o cachorrinho assim: daqui a 48 horas o seu dono vai deixar o trabalho e vai passar grandes momentos de felicidade com você, porque ele vai ficar em casa mais 48 horas. Ó, parecia uma profecia, né? Mas é porque eu sei que daqui a 48 horas é sexta-feira, 8 horas da noite, todo mundo saindo do trabalho. A profecia de Jesus e outros grandes que fizeram isso só acontecem porque eles estavam lendo o tempo. Jesus estava presente na criação do tempo, não sou eu que estou falando também, está descrito. Ele estava presente no momento da criação do tempo, já era Cristo nessa época. Então, ele já conhece que daqui a tantos anos vai ser sexta-feira e vai ter um monte de gente entrando nas redes sociais colocando hashtag sextou, né? Entende
a relação de conhecimento de tempo, talvez a gente entenda menos do tempo comparado com Jesus do que o cachorrinho comparado com nós. Talvez, né? Eu acho que é bem provável. Bom, então essas predições que estão nessa parte também não estão aqui. Só aparece lá na Gênesis, que é o último livro, né, dos 5. Não está aqui não. Tem ainda uma parte que, por falta de entendimento na época, foi classificado como atos de Cristo que geraram os dogmas das religiões. Várias coisas que o Cristo fez, por falta de entendimento na época, acabou gerando os dogmas. Por exemplo, a Eucaristia. A última ceia, Jesus foi lá, dividiu o pão, dividiu o vinho, tudo cheio de mensagem maravilhosa que hoje a gente entende, né? Porque já tem essas revelações todas de lá para cá. Mas que na época não foi entendido e virou um dogma. Só uma coisa simbólica, uma cerimônia, virou uma cerimônia. Né? Lógico, não estou fazendo crítica. É evidente que o católico e o padre que realiza isso, ele sabe que aquilo é um símbolo, ele sabe o que está por trás. Né? Mas esse material acabou sendo fonte de geração de dogmas religiosos. Também não está aqui. Kardec explica nessa introdução que isso foi evitado para evitar mais discussão sobre o que é isso, o que é aquilo, virar mais uma fonte de debate entre religiões. Então, aqui deu foco no último ponto, que são as propostas ético-morais de Jesus. Aqui está a moral do Cristo. E com a moral do Cristo não tem discordância. Amai-vos uns aos outros. Alguém discute essa... Tem alguma religião que entende isso diferente do que é? Não tem. Né? Então, é importante ter essa noção de onde a coisa caminhou, porque todo esse material que ficou de fora de um dos livros, ele está sendo mencionado em outros lugares. E Emmanuel puxou de um versículo, uma exclamação, segue-me tu, que está dentro de uma frase de um versículo, e dele tirou 10 lições morais para nós, cristãos espíritas. 10. Nós vamos falar na sequência. Seguindo no exemplo de como caminhar com o estudo, porque dentro do chamado está o chamado para o estudo, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos lembrar então do capítulo 21, de onde foi retirado o tema. Lembra, né, gente? Vou usar minhas palavras. A passagem é assim. Pedro, né, Simão Pedro, está às margens do mar da Galileia. Começa descrevendo assim: Pedro e os discípulos estão às margens do mar da Galileia. Primeiro, não é mar, tá, gente? Eles chamam assim até hoje, mas é um lago. É um lago enorme, o seu comprimento é mais do que daqui a Congonhas, mas é um lago, água doce, inclusive. Não é mar, não. Perto de uma cidade chamada Carfanaum. Eles estavam ali perto. Não fala em que horário que era, só dá para imaginar por uma questão de tempo que vem mais à frente no texto. E Pedro fala assim: eu vou pescar. E aí alguns discípulos estavam perto, resolvem: nós vamos também. E vão pescar. Quanto tempo eles ficaram? Não dá para saber. Só dá para saber que na hora que eles voltam, já é noite, porque está no texto. Já é noite. Jesus surge na margem. E aí, abre aspas, essa é a terceira vez em que Jesus entra em contato com os discípulos depois da crucificação. É a terceira vez. Ele aparece lá na margem e pergunta: vocês têm algum alimento aí? E os discípulos não o reconhecem. A primeira coisa estranha do texto. E aí é importante, de novo, a chave. Toda vez que a gente encontra algo no texto que não faz sentido, que é estranho, ao mesmo tempo, existe uma forma de entender o próprio texto que ainda está para frente, e nós não chegamos lá, nós podemos ter comido mosca em alguma coisa, e tem uma mensagem que a nossa chave explica. No próprio texto vai explicar a parte literal. Jesus pergunta se eles têm algum alimento. Não pergunta se eles pescaram. Pergunta se tem alimento. Eles respondem: não conseguimos pescar nada. Eles responderam pescar. Porque eles podiam ter pão. Lá no barco não podia. Um dos discípulos, não fala qual, desconfia que é Jesus, mas não fala com os outros. Quando Jesus dá a ordem: lancem a sua rede do lado direito do barco. Eles jogam a rede. E aí é tanto peixe que eles não dão conta de puxar para o barco de novo. E eles tinham passado um bom tempo.
pescando não tinha conseguido nada. Quando acontece isso, esse discípulo que tinha desconfiado fala com Pedro, é o mestre. O que Pedro faz? Pula na água. Ia se matar? O que aconteceu que Pedro pulou na água? Aí entra a interpretação. Olha, Pedro, quando descobre que é Jesus que está lá, ele larga o trabalho da pescaria, porque a rede estava pesada, eles não estavam conseguindo tirar da água. Eles iam ter que puxar aquilo tudo, carregar o barco, chegar até a margem, e Pedro não quis saber disso mais. Ele pulou na água. Não fala como que se ele foi boiando, se ele foi nadando, se tinha um outro barquinho, se ele estava com um colete, não fala nada. Ele pulou. E nessa hora é que explica por que eles não tinham reconhecido. É simples. No texto fala, eles estavam aproximadamente 200 côvados da margem. Côvado é uma unidade de medida da época, tem 66 centímetros. Então, 200 côvados, 130 metros, quase daqui na portaria de Dom Pedro. É difícil até de alguém ouvir alguém nessa distância, né? Um pouco menos. Então, foi por isso que eles não reconheceram. Mas tem um símbolo aí. Tem símbolos aí. Nessa história de não reconhecer, de Jesus perguntar o alimento, mas eles falarem de peixe, de Pedro largar tudo e pular, e os outros ficarem preocupados em puxar a rede para depois chegar lá na margem. Olha que curioso. Quando eles chegam na margem, tem um fogo aceso, tem peixe na brasa e tem um pão. Então o alimento já existia, né? Será que Jesus ficou pescando enquanto eles estavam indo? No caminho Pedro esbarrou com o peixe e levou? Curioso, né? Bom, eles chegam, Jesus divide o alimento, eles jantam. Quando eles terminam de jantar, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros? E Pedro responde: claro que amo, o senhor sabe que sim. Então, toma conta das minhas ovelhas. Gente, não é com essas palavras, né? Toma conta das minhas ovelhas. Daí um pouquinho, Jesus de novo: Pedro, você me ama? Pedro: claro, o senhor sabe que eu amo. Então, toma conta das minhas ovelhas. Daí um pouquinho, a terceira vez. O que faz a gente lembrar de Pedro terceira vez? Negou 3 vezes, né? Aí, Jesus outra vez: Pedro, você me ama? Aí ele vai e pensa: por que insiste tanto nessa pergunta? Eu já respondi. Se fosse um episódio do Chaves, né? O Kiko ia falar: cálice, você me deixa louco, né? Mas Pedro não era besta, não ia falar isso com Jesus, né? Então respondeu: claro, Jesus, que eu te amo. Aí Jesus muda a conversa. Toda vez que ele fala aquela famosa em verdade vos digo, ele não está falando parábola mais, ele não está com símbolo mais, ele está indo com assunto. É como hoje eu brinco sempre, é como se alguém falasse assim: agora eu vou mandar um papo reto, né? Que o jovem gosta de usar. Agora eu vou ser franco com você. E ele fala: por conta disso, de tomar conta das minhas ovelhas e de me seguir, você vai ser morto. Nossa, é difícil tirar isso de lá, mas é isso que está escrito, em outras palavras. É isso que está escrito. Segue-me. Jesus dá ordem. Os dois se levantam. Aí Pedro dá uma olhadinha para o lado, e o texto diz isso. E Pedro percebe que aquele discípulo que Jesus ama o seguia também. Parou tudo nessa hora, porque aí não faz sentido. Em nenhum outro evangelho existe essa citação: o discípulo que Jesus ama. Só nesse do João que existe. Que discípulo é esse que Jesus ama? Ele não ama os outros? É só esse discípulo que ele ama? Faz sentido isso com a mensagem de Jesus? Quando ele diz que ama a todos? Quando ele prova que ama a todos? Então tem uma coisa aí, não tem? Não tem uma coisa diferente? E por que Pedro ficou olhando aquilo? Por que Pedro estava incomodado do outro aí também? Por isso vem a resposta de Jesus. É aí que vem esse pedacinho aqui, porque Jesus responde para ele: o que te importa, é até um pouco rude, o que te importa se eu quiser que ele fique me esperando até que eu volte? Segue-me tu. É aí que está o segue-me tu, é só isso. Então o que é isso que Emmanuel puxou para falar com a gente? É para nós prestarmos atenção na nossa atividade cristã e na casa espírita, e não ficar tomando conta do outro. É isso. É por isso que ele escolheu. Não é à toa. Parece à toa quando a gente lê sem atenção. Vou contar um caso pessoal para vocês, que eu devia ter vergonha de contar, mas eu perdi completamente. Quando eu li Emmanuel pela primeira vez, eu falei: não é possível que Emmanuel, eu estou lendo errado. Porque todo mundo fala que é uma coisa maravilhosa, eu achei bobo. Eu achei
sabe? Fútil, sem graça, sem conteúdo. Isso tudo que eu vou falar com vocês, os 10 chamados, estão em meia página do livro. Quem era bobo, quem era superficial, era eu que não estava conseguindo entender nada. Então, esse também é uma chave para nós. Quando a gente lê o texto de qualquer um dos 3, da doutrina, do Novo Testamento, do Velho Testamento, e nós não entendemos e não tem conteúdo coerente, aqui ó, onde está a dificuldade de captar a mensagem. Não é lá que está o problema. Okay? Tudo bem até aí, gente? Todo mundo parado assim, estou ficando preocupado. Qualquer coisa, sinal, por favor. Bom, a mensagem que ficou, então, disso, de Jesus dando essa chamada em Pedro, é que corremos o risco, como Pedro correu na época, de entender que em algum momento, algum de nós pode ter um privilégio de ser amado e nós não, de estar numa posição de destaque e nós não, de estar ganhando uma atividade que é mais nobre e nós não, qualquer tipo de mérito que a gente imagina que aquela pessoa alcançou, até de forma injusta, e nós não. A própria mediunidade. Acontecem casos assim com a mediunidade. As pessoas entenderem que o médium ganhou um dom, um privilégio, porque tem essa mediunidade. A ideia que ficou desse chamado aí foi isso. E isso é tão confirmável que todos os estudos acadêmicos, teológicos que vêm dessa passagem são todos baseados em querer descobrir que discípulo é esse que Jesus amava, como se não fosse um símbolo, fosse realmente alguém, e que ele realmente amava alguém especial. Aí vem contexto de evangelho descoberto, que era Madalena, que era casada com Jesus, mas não podia falar. Vem uma série de teorias assim que não tem fim mais para falar quem era esse, quando o importante, a mensagem é que nós não tenhamos a falta de vigilância de achar que um nosso colega de trabalho cristão e da doutrina está sendo privilegiado em alguma coisa, tá? É por essa razão que Emmanuel escolheu essa passagem, para esse chamado que ele faz aqui. É muito bom, para quem tiver curiosidade para esses 10 itens que eu vou citar daqui em diante, fazer a leitura desse livro aqui. Inclusive tem aqui na biblioteca esse exemplar, eu peguei ali um pouco antes de vir para a palestra. Aconteceu na Casa Espírita. Conta, o médium é Emmanuel Cristiano, o espírito Nora, conta os desdobramentos num plano e no outro da invigilância dos trabalhadores e das consequências que isso tem para uma casa espírita. Muito bom e ilustra completamente tudo isso que nós vamos falar daqui até o final. Bom, dessa pequenina exclamação segue-me tu, e toda a mensagem está atrás dela, então Emmanuel coloca 10 condutas cristãs espíritas essenciais para nós ficarmos vigilantes com relação a elas. Vamos agora então falar um pouquinho de cada uma delas e raciocinar juntos com cada uma delas. A primeira delas, aí é uma para a gente evitar, é óbvio, inveja. Não podia ser outra, né? É inveja. Eu não sei por que o Emmanuel colocou isso, porque a gente não tem mais isso hoje em dia, tem? Inveja. As redes sociais a gente não vê as pessoas famosas, ricas, mais bonitas que as outras, que as pessoas se sentem ameaçadas por isso, por aquilo, sendo atacadas por nada. A gente vê isso hoje? Não tem, né? Inveja mais, né? Então, Emmanuel coloca. E aí fui pesquisar um pouco e achei na Revista Espírita, no ano de 1858, em todos os meses de edição dessa revista, tinha um artigo tratando do tema inveja. São Luís falando desse assunto. E ele coloca, entre outras coisas, ele fala assim, a inveja é como se fosse um fogo queimando a pessoa, e esse fogo vem da incapacidade de aceitar em uma outra pessoa uma felicidade que ela supõe ser maior do que a dela. São Luís coloca assim. E ele fala que a cura para isso, a cura para essa coisa, é a caridade. Que a cura para a inveja é a caridade. Curioso, né? Guarda a ideia da caridade, porque lá no último item nós vamos voltar nesse primeiro assunto da caridade, tá? Segundo item, ele diz que cada um deve fazer a sua parte, que nós devemos nos preocupar em fazer a nossa parte.
Aí tem um raciocínio interessante, eu nunca tinha ouvido abordar desse jeito, descobri isso no material desse fórum espírita que está anotado aqui. Que muitas vezes, quando a gente ouve essa frase, se preocupa em fazer a sua parte, fica parecendo como uma recomendação para uma medida de fazer o mínimo. Não parece? Faz a sua parte, esquece o resto. Fica parecendo que é para fazer o mínimo. Só que, na verdade, é uma interpretação completamente equivocada, porque fazer a sua parte é fazer o máximo. Tudo que a gente consegue fazer é a nossa parte. Não consigo fazer a parte de mais ninguém, só consigo fazer a minha. Por quê? Aqui não está falando de obra material, está falando de reforma íntima. Não é disso que trata a doutrina, essencialmente? Como que se define o espírita? Como que se define o espírita? Aquele que se esforça por estar em processo de melhoria constante. Não é? Então é a reforma íntima. Então, quem é capaz de fazer a minha reforma além de mim mesmo? Eu sou capaz de fazer a reforma do Arquimedes, de Giovanni, de alguém? Das minhas filhas, que são mais próximas a mim? Não, de ninguém, eu só consigo fazer a minha. Então, fazer a sua parte não é fazer o mínimo, fazer a sua parte é o máximo que a gente consegue. Tá? Terceiro conselho do Emmanuel: compreensão, que nós devemos alimentar e desenvolver a capacidade de compreender uns aos outros. Aí eu fui atrás de conceitos, comentei até ontem na nossa reunião. Nesse material, nesse conteúdo aqui da área de juventude da União Espírita Mineira, tem um glossário, assim, que são retirados de textos da obra básica, né? E compreensão é a nossa capacidade de entender que nós todos temos virtudes e imperfeições em graus diferentes, e que isso não coloca ninguém num estágio melhor do que outro, não é numa escada que cada um está num degrau. Nós estamos em graus diferentes, tanto de virtudes quanto de imperfeições, e é por isso que estamos todos aqui. Lógico, todo mundo mais ou menos na mesma faixa. O seu colega do lado tem uma virtude que você não desenvolveu ainda, mas você tem outra que ele está trabalhando. O seu colega do lado ainda escorrega em umas coisas, e tem outros que você escorrega e não escorrega mais. Isso é compreender, é entender que as coisas são assim. Esse passo é essencial. Na sequência e consequência da compreensão vem a tolerância. Quando se fala em tolerância hoje em dia, é muito comum se imaginar que tolerar é você passar a aceitar aquele comportamento, aquela prática, e passar até a refletir aquilo e fazer aquilo também. Isso não é tolerância. Tolerância é, a partir da compreensão, por isso que vem a sequência, a partir da compreensão, você perceber essa situação do seu irmão, do seu companheiro de jornada, e auxiliar. Isso que é tolerância. Não é passar a compartilhar com ele aquilo que você já compreendeu. É ajudá-lo a sair daquela dificuldade, enquanto ele te ajuda na sua. Isso é tolerância, uma recomendação do Kardec. A gente precisa lembrar o tempo todo que tudo isso aqui, no texto fica claro, ele não está dizendo exclusivamente com a vontade que a gente compreenda isso, mas que a gente use esses conceitos, essas atitudes no dia a dia, na casa espírita, no dia a dia na ação cristã, e isso se dá o tempo todo. Ninguém é espírita ou cristão depois que entra ali só, né? Quando eu entro na rede social e manifesto uma opinião, eu estou dando uma demonstração do quanto a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina já faz parte de mim, não é? Dependendo do que eu estou participando. Então vamos lá. Próximo item que Emmanuel destaca, mais um para se evitar, que eu também não faço ideia do que ele colocou aqui, é maledicência. Maledicência é uma palavra daquelas que a gente não usa mais, né? Hoje em dia a gente arrumou uma palavrinha mais bonitinha, que em alguns casos fica parecendo até engraçado, que é fofoca. Mas maledicência explica melhor. Porque maledicência explica claramente que é uma ação de rebaixar alguma outra pessoa. É falar algo de uma outra pessoa com um terceiro que vai tirar a qualidade daquela pessoa que é alvo do que você está falando. E por trás disso tem sempre a maldade, que a gente deve evitar esse tipo de comportamento. Tem uma passagem, uma descrição, que diz que, é de São Luís também, que a maledicência
é o meio mais eficiente para nós nos mancharmos de vibrações inferiores. É o meio mais rápido, mais fácil, mais eficiente para a gente se manchar de vibrações inferiores. Porque você vira um agente de um mal para uma pessoa que está indefesa naquele momento. É cruel, né? Porque a pessoa está lá sem condição de se defender, eu chamo alguém e lanço uma ideia que vai diminuir aquela outra que não está em condição de se defender. Então isso é algo que a gente deve evitar muito. Eu vou agora, que a gente está no meio, lembrar de uma coisa que eu devia ter feito lá no início. Isso aqui tem muito o ar de alguém chamando nossa atenção, né? Se não tem para vocês, para mim tem. Eu enfiei a carapuça até onde deu. Mas eu sou eu que estou fazendo isso, tá, gente? Não tenho moral para isso, não. Eu até me vi em muitas dessas situações que está sendo dito aqui. Isso é recado do Emmanuel, dado de um jeito que, se a gente lê aquela meia página sem o cuidado que a gente fez na primeira parte, né, no exemplo, passa batido, a gente não percebe, né? E está tudo lá. É o tal do estudo miudinho, frase a frase, né? O 6º item é uma pergunta, na verdade. Ele lança depois disso tudo uma pergunta: nós estamos mesmo em condição de julgar alguém? Ele coloca dessa forma, ele não faz a pergunta desse jeito, ele coloca dessa forma: será que nós estamos na condição daqueles espíritos que só de olhar para alguém nós sabemos todo o emaranhado de causas que trouxe essa pessoa até essa condição que ela está hoje? A gente consegue? Bato o olho no Arquimedes e já sei da história de milênios de evolução desse espírito, sei tudo que aconteceu com ele. Aí eu vou e olho uma coisa com a qual eu não concordo, uma coisa que eu não gosto, julgo, e sabe-se lá, irmão, não coloca isso desse jeito, sabe-se lá se aquilo que ele está vivendo não é uma decisão do Cristo, porque é a partir daquilo que vai chegar a ele, vai atender aquele chamado ali de segue-me tu, e aí vou eu julgar? Não é? É como você pegar uma foto de alguém e a partir daquela foto querer estabelecer um monte de valores que aquela pessoa tem, não tem, só de olhar, só da imagem. E nós fazemos muito isso, né, gente? Muito, é difícil escapar, não é disso? A gente olha uma pessoa e forma um conceito mental pela aparência dela, não é assim? É terrível. É um recado importante mesmo. O outro item, não tem nenhum que não seja importante, né? Ele recomenda muito que a gente alimente e faça crescer a confiança na providência divina. E ele está falando do trabalho na seara cristã, no trabalho na casa espírita, especificamente. Aliás, ele não usa o termo casa espírita, não. Ele fala da seara cristã, sempre, o tempo todo no texto. Isso é naquele sentido que, se existe uma tarefa a ser realizada, se você se dedica àquela tarefa, ainda que não esteja nem claro exatamente como é que isso vai ser desenvolvido, confia e vai. Confia e vai. Porque a coisa acontece. Porque existe a providência divina que cuida para que aquilo seja realizado da melhor forma possível. Vou lembrar a frase de um amigo nosso que está de outro plano aí, que disse o seguinte, mandou um recado com um grupo de amigos nossos aqui da casa, assim: quando no início do trabalho há boa vontade, já deu tudo certo. E é assim mesmo, né? A gente precisa confiar mais na hora que vai realizar um trabalho. E isso é importante porque a gente vê tantas pessoas com boas ideias de ação social, de apoio para alguém, e isso não sai do âmbito da ideia, até por insegurança às vezes. Então tem esse recadinho do Emmanuel aqui também. Mais 3 que faltam. O 8º e o 9º são bem próximos um do outro. Um é que cada um encare com responsabilidade a sua tarefa. Cada um, seja qual for a sua tarefa, por menor que possa parecer para ele, encare isso de forma preciosa, com carinho, com zelo, sabendo que aquilo é uma responsabilidade assumida. Comigo, com o Arquimedes, com o Giovanni, com o Roberto, com o dirigente da casa, com o Emmanuel, não, é bem mais complicado, é com Cristo, né? O trabalho é dele, né? A gente assumiu o trabalho para ele, não foi para ninguém que está aqui no nosso meio material, não, né? Conhecer o 9º, conhecer o alcance das suas obrigações, porque isso está diretamente relacionado ao fazer a sua parte. Reconhecer qual é o alcance da sua obrigação e ir até o limite da sua obrigação. Não querer fazer a parte do outro, não querer chamar para você mesmo a obrigação que é do outro, porque você tira dele a oportunidade, e nem deixar passar algo que é a obrigação sua. São recados assim, perfeitos. A gente devia pendurar isso na entrada aqui das casas, né? E a última,
não menos importante, que a cada qual a sua tarefa. Ou seja, cada pessoa desempenha uma tarefa e aquela tarefa que ela está desempenhando tem tanta importância quanto todas as outras. E aí eu pedi a vocês, lembrem da palavra caridade, porque lá no final, na 10ª, a gente vai recorrer a ela novamente, né? Por que isso? Porque quando a gente pensa no trabalho, na casa espírita, em qualquer agrupamento cristão, uma coisa que acontece muito, até fora, qualquer lugar onde tem a presença da liderança, ainda falta muito da nossa parte, de todos nós, caridade com a liderança. Não sei o que passa na nossa cabeça, mas parece que a gente imagina que a pessoa que assumiu o papel de liderança, a partir do momento que ganhou essa incumbência, ficou perfeita, ela não pode mais ter falha nenhuma. E qualquer mínimo deslize daquela pessoa é cobrado de um jeito muito maior do que se cobraria de nós mesmos ou de um outro que não está naquela posição. Agora, é importante a gente lembrar que todos nós somos líderes em algum momento. Quando eu estou fazendo um trabalho no almoço aqui, por exemplo, estou lá cortando um legume com uma colega que está iniciando, naquele momento eu sou referência para ela, porque eu já estou há mais tempo, eu sou líder nesse momento. Quando eu chamo uma pessoa para fazer um estudo de um material que eu já estudei em outras oportunidades, eu sou referência para essa pessoa, eu sou líder dela também nesse momento. Então, esses papéis se confundem. A pessoa que tem a coragem, né, grandiosa de aceitar um papel de liderança num grupo espírita, ela não se tornou perfeita e ela precisa da nossa caridade o tempo todo. Todos os líderes precisam. Por que eu pedi para a gente prestar atenção nesses 10 itens? É porque, na verdade, se a gente resumir isso tudo, nós vamos ver que tudo isso se trata de caridade. Tudo isso se trata de caridade. Sou eu que estou afirmando? Não. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, perdão. Kardec pergunta: qual é a ideia, o conceito de caridade segundo Cristo? Não perguntou qual o conceito de caridade para quem estava respondendo, o conceito de caridade do Cristo. E a resposta é simples e objetiva: benevolência para com todos. O que é benevolência? É você ser bom com todos. Isso não tem a ver com a compreensão, com a tolerância, não é? Que a gente acabou de falar. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições do seu semelhante. Indulgência é a predisposição em perdoar. Ter o coração aberto para reconhecer, compreender a imperfeição, tolerar na convivência a imperfeição, trabalhar no auxílio daquela pessoa, pronto para o que vem na sequência da frase, que é perdão das ofensas. Isso aqui é caridade. Isso aqui é caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. O que nós fazemos, que é dar o agasalho, o pão, a cesta básica, o apoio moral que o Arquimedes comentou no início, é consequência da benevolência. É consequência disso. É um desdobramento. Não é caridade ainda. A caridade é onde está? De novo, na reforma íntima. É por isso que se diz, fora da caridade não há salvação. Porque se a gente pensar que é a parte material, fica fácil. Eu não preciso amar a pessoa carente para dar para ela uma cesta básica. Chega lá e dou a cesta. Preciso amar. E aí eu estou salvo porque eu dei a cesta? Não. É quando a gente aprender essa caridade aqui, benevolência, indulgência e perdão, aí sim eu serei salvo. É por isso que é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. Não fica claro? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, 2 perguntas. É uma mensagem difícil de entender essa? Complexa de entender? Tem alguma dificuldade a gente entender isso? Não. É simples, não é? A mensagem é simples. A gente lê, conversa, como a gente fez agora, e fica claro que a mensagem está clara. Aí a segunda pergunta é mais difícil de responder. É fácil de fazer? Não, né? Não. Ontem eu estava falando com o Arquimedes, num debate que a gente estava num grupo, né? Que é muito diferente a gente entender, pensar, raciocinar e ter emoção, sentir, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente passa a sentir, a ter emoção. Entender, a gente entendeu. A gente precisa fazer o trabalho agora, de transformar isso num sentimento, numa emoção, colocar em prática todo dia,
no grupo espírita, para ser um lugar de convivência melhor, porque é um jeito de propagar. Quando a gente está num grupo que trabalha na seara de Cristo, que é o caso da Casa Espírita e outros tantos, pressupõe que nesse meio há uma boa vontade e compreensão desse material, dessa mensagem. Se a gente consegue conviver de acordo com essas regrinhas que Emmanuel coloca, que no fim das contas é a caridade, daqui a pouco eu começo a levar isso para casa também. É uma forma de praticar. Então é por isso essa mensagem. O segue-me tu é isso. Para concluir, não podia ser de outra maneira, tinha que ser com Emmanuel, né? Acho justíssimo, né, que seja com ele. Emmanuel manda um recado também, outro sensacional. Ele diz assim: não importa o número de pessoas que vão aderir à doutrina espírita, o que importa é a qualidade dos trabalhadores. Então ele está dizendo que não adianta a gente ter um movimento grande, a gente tem que ter qualidade dos trabalhadores. Agora, cuidado com a ideia da qualidade, porque ele não está falando que nós vamos definir que para ser espírita a pessoa vai ter que ter uma característica. Qualidade, gente, não é ser bom ou ruim, né? Qualidade é uma característica, né? Não estamos definindo que para ser espírita tem que ser pós-graduado em teologia, em não sei o quê, não é isso. Nem o contrário, não está definido que para ser espírita tem que ser uma pessoa que é pobre, porque a pobreza não tem nada a ver com humildade, né? A pessoa pode ser pobre e não ser humilde. Não é disso que ele está falando. Que qualidade é essa que ele está falando? Que precisa ter nos trabalhadores da seara do Cristo. De tudo que a gente viu aqui. Esforço em colocar essas questões que a gente viu em prática. Esse recadinho simples assim. Quando você sente aquele chamado, que não vai abrir uma nuvem e vir uma luz em cima de você, uma voz do Cid Moreira, não. Vai ter isso não. Você vai sentir a vontade íntima de participar de uma tarefa, de fazer alguma coisa, de ajudar alguém. Quando a gente ouve esse chamado, e todo mundo ouve em algum momento, nós caímos aqui, ó, exatamente aqui. E nesse estudo que o Emmanuel elaborou em cima do versículo, está toda a orientação que a gente precisa de como evitar os problemas que estão descritos nesse livro e alcançar essa tranquilidade para as tarefas, darem o treinamento que a gente precisa para aprender a caridade. No exercício das atividades da casa espírita ou de outra crença, a gente treina e aprende a caridade, essa completa, da benevolência, da indulgência e do perdão. É isso, o recado é esse, né? Nós estamos chegando no limite do nosso tempo, então o que eu tinha para apresentar para vocês era esse material. Eu vou só fazer um convite agora para todos, que a gente tente escapar um pouquinho dessas distrações que o mundo vai oferecendo para a gente no dia a dia, né? Na rotina, no trabalho, em casa, na relação com as pessoas. Em qualquer lugar que a gente está presente, seja de forma a executar algo que tem relação com o ganho material, ou seja de forma voluntária, que a gente seja capaz de lembrar dessas mensagens todas que já estão aí nos visitando há 4.000 anos, né? Em formas diferentes, mas sempre a mesma mensagem repetida. A gente consiga usar essa força que é o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a inteligência que Deus nos deu, de forma a aplicar essas coisas no dia a dia. Aquela aplicação simples, em pequenas atitudes, em pequenos gestos, em pequenas palavras, que a gente consiga ser presença dessas mensagens para as pessoas que convivem conosco. Um gesto de gentileza já é suficiente. Que além desse pensamento, desse raciocínio, a gente lance mão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que a gente use o exemplo pessoal, que a gente consiga dar depoimento daquilo que se passa de bom quando a gente começa a vincular o nosso dia com essas sensações para os nossos irmãos, para as pessoas que estão do nosso lado, na família, aqui no Grupo Espírita, porque elas sintam isso também e tenham coragem de manifestar isso, porque o nosso mundo está tão cruel e julgando coisas que são tão belas, é tão difícil num ambiente de trabalho, por exemplo, você virar para um colega e falar eu te amo,
Mas por que isso? Por que nós temos essa dificuldade tão grande de manifestar uma emoção tão bonita, né? Então, que a gente seja capaz de vencer essas barreiras que nós mesmos levantamos, a gente consiga sintonizar em cada instante da nossa vida com essas mensagens maravilhosas que não cansam de chegar até nós. Os nossos amigos espirituais não vão desistir, eles estão sempre do nosso lado. Sempre que a gente abre, usa essa chavezinha da doutrina para abrir as portas, eles vêm, nos auxiliam, nos apoiam, com um pequeno esforço que nós fizemos. E vamos aproveitar então esse ambiente, essa vibração de paz, de tranquilidade que a casa sempre nos oferece, para pensar nas pessoas que ainda não foram favorecidas com a mensagem, que ainda não compreenderam que o amor pode muito mais do que se imagina, e que a nossa participação na sociedade se dê também na difusão disso, né? Que a gente ouça o chamado Segue-me Tu, e que a gente coloque isso em prática em cada momento da nossa vida, com muito empenho, com muita gratidão no coração por tudo que a gente consegue, graças a Deus.